Olá, seja bem-vindo ao ND, que hoje fala sobre a terceira idade. Segundo dados do IBGE, a partir de 2039, o Brasil terá mais idosos do que crianças. E para falar sobre essa nova perspectiva, eu converso hoje com a fisioterapeuta especialista em geriatria e gerontologia, Carolina Schipp. Boa noite, Carolina, bem-vinda. Boa noite, Roberta. Obrigada pelo convite. E também converso com o geriatra e responsável pelo Clube do Cérebro, Dr. Marco Antonelli. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Obrigado. Bom, por muito tempo o Brasil ele era conhecido como um país jovem. Hoje a coisa já está mudando. A gente está ficando mais velho, é isso, doutor? Sim, a população vem envelhecendo, como no mundo inteiro, né? O problema é que aqui no Brasil essa mudança vem acontecendo de uma maneira bastante rápida e o governo não tem tempo para se preparar para esse boom de idosos que nós vamos ter aí daqui a alguns anos. E para esse boom de idosos, a gente precisa preparar não só em relação ao poder público, mas em relação à qualidade de vida também, né, Carolina? Com certeza. A gente pode trabalhar aí na área da saúde tanto com a prevenção quanto com a reabilitação desses pacientes, né, bastante aí. E esse crescimento está acontecendo porque muito antigamente tinha muito filho e vivia menos tempo. E hoje em dia essa pirâmide mudou um pouquinho, né? A gente está tendo menos filho e está vivendo muito mais tempo, né? Eu acho que realmente isso é um retrato da sociedade que a gente vê, né? As mulheres querem se estabelecer no mercado de trabalho, vão ter filho lá perto dos seus 35, às vezes 40 anos, já não tem paciência para ter 10 filhos, vai ter só 2 e aí acaba, de certa forma, diminuindo. O doutor falou sobre a questão de uma falta de iniciativa, talvez, do poder público para tratar de forma decente, com qualidade de vida esses jovens. O que poderia ser feito em relação a isso, doutor? O senhor que trabalha nessa área e tem muito contato. Bom, existem diversas políticas públicas que precisam ser adotadas pensando nesse envelhecimento populacional. A gente sabe que são os idosos que vão demandar maiores recursos na área da saúde. Se a gente for no hospital geral agora e entrar nas enfermarias, acredito que a maioria dos pacientes que estarão lá internados serão idosos. Com isso, os custos aumentam muito, né? E também as dependências que esses idosos vão ter de um cuidador. Então, na verdade, é necessário que se pense como é que nós vamos ter a nossa sociedade daqui a alguns anos. Porque hoje nós temos uma grande parcela da população que ainda é economicamente ativa, né? Nós ainda temos mais jovens trabalhando para bancar esse cuidado com o idoso, mas em 2039 isso empata e a partir daí começa a ter mais idosos do que jovens, pessoas em idade economicamente ativa. E como é que essa conta vai fechar? Isso aí cabe aos nossos gestores darem a solução para isso. A gente tem, na verdade, pouco tempo para decidir isso, se a gente for pensar, né? Porque para se mudar uma política pública e implementar isso e fazer com que dê resultado, tenha sucesso, é algo que precisa de um tempo um pouco maior, né? Nós não temos, como foi na Europa, nos países desenvolvidos, que eles viveram esse processo de uma forma mais lenta. Então, eles tiveram tempo para se preparar para isso, né? Como no Japão, a Europa, Estados Unidos. Agora, nós ainda vivemos um drama de ter uma mortalidade infantil ainda alta e já estamos vivendo esse problema do envelhecimento populacional. Ou seja, a gente não resolveu nem os problemas básicos e a gente já tem que se deparar com uma situação crítica como essa. Agora, a cidade de Santos, especialmente, Carolina, ela é conhecida por ter uma terceira idade mais ativa, né? Onde as pessoas elas se sentem, acho que de certa forma a gente pode dizer, se sentem felizes e acolhidas na cidade. Como é que você analisa a nossa Baixada Santista e a cidade de Santos especificamente em relação à terceira idade? Você acha que a oferta de trabalho ou oferta de opções de lazer são suficientes para a terceira idade? Santos aqui, pelo que eu andei pesquisando bastante, né, porque eu sou de São Paulo, é a melhor cidade do Brasil em questão à qualidade de vida, né?
Então, por isso que a gente tem bastante idoso bem ativo aqui, até quando a gente passa pela orla da praia tem bastante idoso praticando atividade física, isso é um ponto bem positivo. E o que, até como a população idosa está crescendo, eu acho que a área da saúde também está crescendo junto com isso, né? Então, eu acho que eu pesquisei bastante aqui em Santos, tem o seu Clube do Cérebro, tem bastante lugares que trabalham com idosos, tanto ativo quanto idosos mais dependentes. Isso ajuda bastante, né? Quanto à cidade, eu acho uma cidade muito boa para se viver aqui, ter uma qualidade de vida, uma longevidade com bem, né? Em relação um pouquinho sobre mudanças, doutor, o que acontece, por exemplo, no cérebro de uma pessoa quando ela envelhece? Bom, basicamente, o cérebro perde massa, né? Perde peso. Então, há uma atrofia e uma perda de conexões entre os neurônios, né? O que nos faz ter um bom funcionamento cerebral é a quantidade de conexões que esses neurônios têm entre si. E com a idade, a gente vai perdendo tanto a massa, né, em número, quanto em número de conexões. E isso é diretamente proporcional a quanto você estimula ou não esse cérebro. Ou seja, durante a vida, a fase adulta, existem algumas ações que podem ser feitas para que se diminua os efeitos no cérebro na fase da terceira idade? O cérebro, quando nós nascemos, a gente tem um cérebro imaturo ainda. E ao longo da vida ele vai se desenvolvendo, chegando por volta dos 18, 20 anos, à maturidade neurológica. Por isso que existe a maioridade penal acima dos 18, porque até então, teoricamente, o cérebro não está totalmente formado. Com isso, do mesmo jeito que o cérebro se desenvolve ao longo da vida, chega a partir dos 60 anos, ou até menos, ele começa a evoluir. E se você não tomar cuidado e não fizer medidas eficazes de proteção desse cérebro, como qualquer outro órgão, ele vai deteriorar. Próximo bloco a gente continua a falar sobre a terceira idade, mas antes eu tenho um recado para você. Olha para mim. Sabe quando você está despreocupado, cabeça nas nuvens, viajando nas ideias? Sabe? Vou te dar um choque de realidade. Chega aqui pertinho. Chega de choque. Olha só. A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. Na habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos, somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. Pois é, a gente tem que dizer chega. Todo mundo tem que ficar esperto com os perigos da rede elétrica. É por isso que eu já sou o guardião da vida. E você? A gente tem que orientar as crianças e até os marmanjos a empinarem pipa em lugar aberto, como campos e praças bem longe dos postes e fios. E você, meu amigo da obra, pintor, encanador, pedreiro, eletricista, faz tudo, marido de aluguel, enfim. Na hora de construir e reformar, nunca monte andaimes próximos da rede elétrica ou aproxime materiais metálicos dos fios. Sabia que não precisa nem encostar para levar choque? É só chegar perto? Então repita comigo. Chega de choque, eu sou um guardião da vida. Acesse agora chegadechoque.com.br e descubra outras dicas de segurança. Chega de choque, uma causa da CPFL Energia e de todos nós. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é terceira idade. Eu converso com a especialista em geriatria e gerontologia, Carolina Enchip, e com o geriatra e responsável pelo Clube do Cérebro, Dr. Marco Antonelli. A gente está falando sobre como o Brasil está envelhecendo e a quantidade de idosos que a gente vai ter agora para os próximos anos. É possível envelhecer com qualidade de vida? Com certeza, né? A gente pode trabalhar aí bastante a manutenção da funcionalidade do idoso, né? Na fisioterapia a gente trabalha bastante com isso para manter o idoso mais ativo possível, que ele consiga manter sua funcionalidade, manter suas atividades de vida diária, para ele ser mais independente possível, né? Para não precisar de um cuidador mais para frente. Então a gente consegue na fisioterapia trabalhar essa questão de prevenção, de manutenção, para ter uma vida longa e
com qualidade de vida. A verdade é que ninguém quer ficar velho, né, doutor? Todo mundo luta contra o tempo, mas ele chega para todos nós. O que dá para fazer? Ninguém quer ficar velho, mas também ninguém quer morrer novo, né? É verdade. Existe o conceito de qualidade de vida e existe o conceito de anos com independência. Porque nós estamos vivendo mais, mas como está sendo essa vida, né? Será que os idosos que estão vivendo mais, chegando até os 80, 90, 100 anos, eles estão vivendo de verdade? Ou aquilo é só uma sobrevida? Então, o que a gente pretende na área da gerontologia é conseguir fazer com que a pessoa, qualquer um de nós, tenha essa qualidade de vida, essa autonomia, essa independência até o limite da morte. E encurtando esse período de dependência, que vai ser inevitável. Em algum momento, se nós chegarmos aos 100 anos, aos 90, é bem possível que no finalzinho da vida nós tenhamos uma dependência, né? A não ser que seja como aconteceu recentemente com uma paciente minha de 100 anos que vivia sozinha, tinha só uma pessoa à noite para passar junto com ela, sentou na poltrona para assistir a televisão e morreu, né? Isso é uma morte digna. Todo mundo sonha, né? Mas, infelizmente, não é isso que acontece com a maioria das pessoas idosas. Elas vivem muitos anos com dependências, né? Dependendo de ajuda para tomar banho, para andar. E é isso que a gente quer evitar a todo custo. Agora, o senhor tem o Clube do Cérebro, é isso? Como é que ele tem ajudado nessa questão? O Clube do Cérebro, ele veio para suprir assim, uma lacuna que eu percebi que existia no mercado, porque as casas de repouso atuais, no molde como elas existem, elas são lugares onde as pessoas passam o dia, dormem, mas com muito pouca atividade, né? Geralmente ficam sentadas vendo televisão ou olhando a televisão, nem interagindo com o que está sendo visto. E a gente idealizou um lugar, um espaço onde esses idosos pudessem conviver entre eles, mas com um direcionamento, com uma abordagem profissional, no sentido de fazer atividades o tempo todo, buscando melhorar essas conexões neurológicas, né? Tanto para evitar uma perda da parte cognitiva, quanto para retardar uma piora naqueles idosos que já têm algum problema. Porque, assim, aos 80 anos, Roberta, a prevalência de demência é muito grande. Cerca de 50% dos idosos com 80 anos já tem algum comprometimento. Se a gente for falar, como você falou, na questão de se evitar, de se chegar nessa questão da demência, a partir de que idade é aconselhar fazer algum tipo de exercício cerebral? Então, na verdade, assim, a gente indica que isso deve ser feito a vida toda. Mas, assim, as pessoas que estão em atividade, trabalho, atividade física muito importante, atividades sociais, elas estão, de certa forma, protegidas. O que acontece com os idosos é que muitas vezes eles se aposentam, os filhos vão embora e acaba se acomodando naquela zona de conforto dentro de casa, só recebe visita de familiares e isso acaba empobrecendo a vida desse idoso. Então é exatamente isso que a gente quer combater. E você, Carolina, trabalha com a questão da fisioterapia em idosos, é isso? Isso. Trabalho também com essa parte cognitiva associada com a parte motora, né? Não faço só a estimulação motora, a gente também tenta trabalhar com a dupla tarefa, que é a tarefa cognitiva e motora associada exatamente para fazer esse tipo de estimulação. Agora, um idoso, por exemplo, que ele não apresente algum problema físico, é aconselhável fazer fisioterapia mesmo assim? Com certeza, porque entra a parte da prevenção, né, de complicações, como complicações respiratórias, complicações cardiovasculares, prevenção de quedas, prevenção de uma incontinência e a parte da manutenção, para ele conseguir manter a força muscular, manter o equilíbrio para não perder mais ainda, né, porque com a alteração natural do envelhecimento, eles vão ter a perda de tudo isso. Então, a gente consegue trabalhar a manutenção
e a prevenção de algumas complicações, mesmo ele sendo super ativo. A queda é um fator que é inerente, né? O idoso, é difícil a gente falar de algum idoso que não tenha caído. Essa questão do equilíbrio, tudo é trabalhado também, doutor? Então, a moda agora, né, é falar em fragilidade, né? O idoso frágil e a sarcopenia, que é a perda da força muscular, que é inevitável também. Todos nós vamos perder massa muscular. Então, se nós não começarmos hoje a cuidar disso, né, fazer uma musculação, exercícios de resistência, seguramente lá no futuro teremos problemas e a queda é uma das grandes dificuldades que o idoso enfrenta, porque aí vem as fraturas, a síndrome pós-queda, que é o medo de andar, e aí vai acabando limitando cada vez mais. A síndrome do imobilismo, né? Que dica você daria rapidamente para a pessoa para manter o equilíbrio? Precisa fazer bastante exercício, treino de equilíbrio, né? Bastante exercício de fortalecimento muscular, como o doutor acabou de falar, que tem a perda, a sarcopenia, né? Essa perda de força e massa. Então, a gente tem que trabalhar bastante para o idoso manter essa força muscular e trabalhar atividades de equilíbrio em diferentes posturas, né? Em diferentes situações. E a gente orienta muito também em relação ao uso do sapato adequado, porque muitos idosos usam o sapato, às vezes por o pé estar inchado ou ter machucado assim nas laterais, eles acabam usando muito chinelo e isso é muito perigoso. São sapatos que aumentam o risco de queda. Então, orientações básicas como tirar um tapete da sala, colocar barra no banheiro, colocar uma altura maior no vaso sanitário, tudo isso ajuda e previne que os idosos tenham quedas no futuro, né? Tá bom, no próximo bloco, então, a gente continua a falar sobre idosos. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a terceira idade. Eu converso com a fisioterapeuta especialista em geriatria e gerontologia, Carolina Stipe, e com o geriatra responsável pelo Clube do Cérebro, Dr. Marco Antonelli. A gente está falando sobre algumas dicas que você estava dando, né, Carol, para os idosos, da questão das quedas. Existe alguma dica, doutor, que a gente possa dar para os nossos telespectadores em relação ao que fazer para retardar essa questão do esquecimento e essas dificuldades em relação ao cérebro? Sim, sem dúvida. Então, tudo que a gente puder fazer, que a gente estiver aprendendo coisas novas, a gente vai estar estimulando o cérebro a fazer novas conexões. Então, aprender uma língua, ler, é muito importante ler notícias, coisas novas, palavra cruzada. Existem nos celulares e nos tablets, hoje em dia, joguinhos que você pode baixar, exercício de memória, e lá na lojinha do aplicativo tem uma enormidade de joguinhos que a pessoa pode estar fazendo para desenvolver estimulação, atividade social, conversar com pessoas, se engajar em algum projeto, trabalhar, fazer um voluntário, atividade física. Na verdade, é um conjunto de coisas que existem, né? E a gente tentou juntar tudo para facilitar a vida das pessoas que estão em risco de atrofia cerebral. Acho que a ordem é não ficar ocioso, né, doutor? Essa é a ordem para qualquer um, não só para os idosos, mas para os adultos, para as crianças. Na verdade, o desenvolvimento precisa estar sempre acelerado, não tão acelerado, mas em desenvolvimento, né? Fazendo sempre alguma coisa, né, doutor? Acho que a palavra-chave é atividade, seja qual for. Agora, em relação à fisioterapeuta, vamos voltar à fisioterapia. Carol, o Pilates para idosos, ele é aconselhável? Muito, ele é muito benéfico para o idoso, né? Porque o Pilates a gente consegue trabalhar a parte postural, trabalha a respiração, trabalha a concentração, trabalha a coordenação motora, trabalha equilíbrio, trabalha a força, trabalha o alongamento. Então, é tudo que o idoso precisa e são exercícios que a gente consegue, falando num estúdio de Pilates, né? Que a gente consegue adaptar
nos aparelhos. Então, se o idoso não consegue fazer o exercício, a gente consegue adaptar de várias maneiras. Então, é muito importante, assim, para o idoso, é bem benéfico. A gente sabe que nessa faixa etária, muita gente tem dificuldade de repente, levantar do sofá, levantar da cama. Por que isso acontece? Acontece muito, porque para a gente fazer esse movimento, né, essa troca postural, que a gente chama que é passar de sedestação para bipedestação, de sentado para em pé, a gente recruta alguns músculos, que, por exemplo, o músculo da coxa, que é o quadríceps, e bastante abdominal, né, musculatura do abdômen. Então, quando o idoso vai realizar esse movimento, se ele tem fraqueza dessas musculaturas, ele não consegue, ele tem a dificuldade. Então, por isso que quando a gente faz a fisioterapia, a gente faz uma avaliação bem completa, vê qual atividade, qual movimento que o idoso está sentindo mais dificuldade para realizar, para ver qual músculo que está mais fraco para a gente conseguir trabalhar. Mas, basicamente, a resposta é por fraqueza muscular mesmo, que ele não consegue realizar essa troca postural, tem essa dificuldade. Mas consegue ganhar, fazendo fortalecimento, a gente consegue ganhar e ele consegue levantar do sofá de uma maneira tranquila. Agora, doutora, o senhor falou sobre essa questão do idoso, ele está sempre em movimento, desses joguinhos que de repente acaba despertando a mente, o cérebro. Existe alguma forma da convivência também ser benéfica nesse sentido? O quanto a sociabilização é importante nesse quesito? É fundamental. E existe um trabalho, inclusive, que mostrou que pegou um grupo de idosos que tinha poucos contatos sociais e acompanhou ao longo do tempo, lá nos Estados Unidos, eles fizeram esse trabalho, e foi visto que as pessoas que tinham uma rede social pobre, elas demenciavam mais. E o problema é que, assim, muitos idosos falam assim, não, mas eu convivo com meu filho, convivo com meu marido, só que esses familiares não mudam a evolução para uma demência, esse contato de familiares. É preciso que você tenha contato com pessoas externas ao seu dia a dia, para que você possa se proteger da evolução, da demência, através do contato social. Então é fundamental você participar de um grupo, seja na igreja, seja numa academia, seja um grupo de amigos. É fundamental essa sociabilização. É fácil inserir esse idoso numa rede social, por exemplo? Como fazer com que ele interaja no Facebook, no Instagram? Tem muitos idosos que já estão indo para esse mundo. Internautas. Mas a maioria tem um pouco de medo ainda, né? Uma dificuldade. Os computadores são coisas que surgiram há não tanto tempo assim. Então, muitos idosos não tiveram contato com os primeiros computadores. Lá no clube, a gente tenta colocar essa ferramenta para que eles aprendam a lidar com ela e passe a ser um recurso do dia a dia. Mas tem muitos idosos que eu já me comunico, pedem receita pelo Facebook, pelo WhatsApp, mas é a grande minoria ainda. Mas é uma boa ferramenta de estimulação cognitiva. Ok, doutor Marco, muito obrigada pela sua participação. Carolina, muito obrigada. Obrigada, Roberto. Obrigado. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.